Olá, eu sou o professor Givanilson Soares. Nós estamos por aqui iniciando mais uma aula de arte com muita alegria, com muita disposição. E eu sei que vocês estão por aí também dispostos e dispostas para mais uma aula. Mas eu não estou sozinho por aqui. Não, jamais. Além de vocês que estão aí acompanhando, a professora Kedma está aqui no chat e vai acompanhar e passar também todas as mensagens que vocês irão escrever nesse momento. Tá todo mundo por aí eufórico, né, professora? Ah, tem gente aqui já esperando pela sua aula, hein, professor? Coisa Essa aula vai boa. ser interessante, não vai, quinto ano? Eu tenho certeza e já estou esperando o que vem. Martim tá por aqui, viu? Bianca tá por aqui também. Vamos embora que hoje a aula vai ser boa demais, viu? Vamos nessa. Além da professora Kedma, que está aqui nessa aula para falar comigo, falar sobre as onomatopeias, a Késia está aqui no cantinho da tela, né, fazendo o seu trabalho de interpretação de libras dessa aula, né? Então estamos aqui reunidos no estúdio, por trás das câmeras, vocês não estão vendo, mas nós temos aqui a melhor produção da TV Nova Nordeste, está aqui, e claro, nossa amiga Tereza também está aqui acompanhando a nossa aula de hoje aqui, né? Sempre uma honra e prazer ter pessoas tão importantes aqui presenciando, né, acompanhando a nossa aula. Então vamos todo mundo juntos nessa caravana Da alegria. da alegria para essa aula cheia de onomatopeias. Vocês já viram essas onomatopeias em algum lugar? Já viram textos como esse aí, bem coloridos, bem chamativos, com várias exclamações? Já viram? Essas são as onomatopeias. Para que elas servem? Quando é que nós usamos essas onomatopeias? São várias perguntas, né, que nós temos para essa aula e que serão respondidas. E aí, vocês já viram esse tipo de imagem em algum lugar? O que será que ela significa? Onde? Coloca aí no chat, não deixa a gente falando sozinho aqui não, você está aí acompanhando essa aula. Vocês já viram esse tipo de imagem? Onde vocês viram essa imagem aí? Esse ops. Onde vocês viram? Ops. E aí? Responde pra gente. A professora está ali acompanhando vocês. Estou a postos. O que é essa imagem, o que ela representa? Se eu estiver, por exemplo, escrevendo um texto, uma tirinha, uma história em quadrinhos, e encontro ali no balão essa palavrinha ops, o que ela representa? Vocês conhecem outras possibilidades dessas daí? E aí, gente, vai pensando. Como chamamos esse tipo de imagem? Eu já disse já no início da aula, é o nosso tema, é o tema da nossa aula de hoje. Essa imagem aí. Nós estamos falando de isso que vocês estão pensando. Mesmo quem não escreveu ainda, já está pensando e, claro, acertou. Ops, uma onomatopeia. Acontece alguma situação, imagina que eu estou aqui no estúdio, de repente eu vou dar um passo para o lado aqui, encosto nessa TV e ela cai. Aí eu digo, ops, é um som, né? Algo que aconteceu, algo inesperado, ops. E a representação desse som que eu falei, nesse ops, essa representação é uma onomatopeia. Então a onomatopeia vai ser a tentativa de representar um som em palavras, sons diversos. Se é você bater na mesa, uma TV que cai, a explosão de uma bomba, por exemplo, vai reproduzir um som. E para a gente reproduzir esse som no papel, nós utilizamos a onomatopeia. Essas onomatopeias aí são as representações sonoras. E aí, vamos fazer agora um exercício. Nós vamos criar onomatopeias. Representação de alguns sons que serão reproduzidos aqui nessa aula. E eu quero que vocês também façam esse exercício. Então imagina que eu estou aqui é a TV, eu não vou bater na TV, obviamente, porque aí ela pode quebrar e não é legal isso acontecer, né? Então, a TV está aqui e nós temos esse slide lindo. Vamos criar.
E claro, para nós criarmos, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos reproduzir um som. Um som vai acontecer aqui e nós iremos depois colocar, preencher nesse quadro que está aí do lado, um texto, vamos colocar em palavras essa onomatopeia. Então não vou bater na TV. Então imagina que eu estou aqui e eu já fiz isso em alguns momentos ali na sala de aula. Eu estou ali na sala de aula e estou pedindo silêncio e de repente está aquele barulho e eu vou bater no quadro, né? E aí, imagina que essa história está sendo contada, é uma história em quadrinhos que está sendo contada. O professor está dando aula e de repente ele bate. E aí, esse som aqui, da mão batendo aqui na parede, o professor bateu na parede e o som. Como você iria representar essa onomatopeia? E aí, coloca aí no chat agora, ficou fácil, ficou tranquilo. Então, essa onomatopeia aqui. Não sei se dá para ouvir daí direitinho, né? Se dá para ouvir, dá sim. A produção já está dizendo ali que dá para ouvir. E aí, essa onomatopeia, eu vou representar aqui de uma forma, mas vocês vão colocando aí no chat como você representaria esse som. Eu coloquei pou, né? Bateu aqui. Pou. Isso é um som, representação de uma onomatopeia. Gostaram do exercício, né? Eu representaria dessa forma. Você representaria como? Coloque aí pra gente. Bom, vamos agora pensar. Olha aí, já chegou, a professora Kelma está falando ali, já chegou alguma onomatopeia aí pra gente. Eles colocaram como? Martin colocou paft. 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 Também representaria, né? Paft. Agora imagina que eu estou aqui no estúdio e tivesse chegado aqui no estúdio para mim uma moto e eu subiria nessa moto e ia ligar e fazer o som do motor da moto. Como eu conseguiria reproduzir isso em texto, colocando isso no papel? Então tá aqui, ó, na moto. E aí? Vocês já devem ter ouvido, né? Já devem ter ouvido aí o barulho da moto quando passa, às vezes, na nossa rua, né? Chega e estronda, às vezes, a casa. E aí, como foi que teve essa representação aí dessa onomatopeia? Eu vou ouvir antes de colocar o que eu coloquei aqui, né? Bianca sugeriu um bom. Um bom. Será? 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 Poderia ser também, mas eu representei... Eita, chegou mais um. Chegou mais um Será ali, que é parecido Martim. com essa? Uau! Olha aí. Será? Uma onomatopeia também. Eu coloquei assim, ó, vrom, né? A gente tenta reproduzir utilizando aí as consoantes, a gente repete várias vogais. Eu tenho vrom. Se eu fosse colocar VRO, vró, M, vrom, aí o som é vrom. E aí a gente coloca aí essa onomatopeia desse jeitinho, tentando reproduzir isso. Então, se eu estou, por exemplo, desenhando, fazendo uma história em quadrinho, coloco isso no cano de escape ali, por exemplo, um balão no cano de escape da moto, está representando este som. Bom, e se eu tivesse aqui nesse momento agora e ganhasse um limão? Vocês já tiveram a oportunidade de chupar um limão? Né? Bem azedo, né? Aquela coisa bem azeda. Então imagina que eu estou aqui com um limão, eu cortei o limão e vou chupar o limão e de repente, olha o som. Como representar esse som chupando o limão? Cortou e ali, imagina também uma pimenta, você pegar uma pimenta e colocar na boca e a pessoa vai reproduzir um som. Como representar essa onomatopeia? Parece que está mais difícil, né? Como você colocaria este som? Tem uma onomatopeia que eu vou colocar aqui no quadro, porque a gente também não pode esperar muito tempo, vai passando rápido, mas tá aqui. Ar, não é? Ar.
E aí você percebe também que as onomatopeias às vezes exploram bastante as exclamações. E a exclamação vai dizer justamente isso, né? Que é algo que vai ser colocado com uma intensidade, né? Algo intenso aconteceu ali. E geralmente são palavras que realmente não existem no vocabulário formal. Não é uma palavra que você vai usar, por exemplo, num texto dissertativo, numa redação, num texto jornalístico. Você não vai utilizar, a não ser que tenha ali representação de um personagem, de alguém falando e você queira colocar isso. Mas essa palavra em si, né, é uma construção na tentativa de reproduzir mesmo esse som. Então, se você vai ler isso aí, né, esse G, esse H, dá essa sensação. E agora, se de repente está ali a professora Kedma que está acompanhando o chat de vocês, mas de repente tivéssemos um som meio... Uma pessoa está dormindo e de repente eu quero representar esse som, eu quero mostrar que aquele personagem ali, ele está dormindo. E aí? O personagem está ali com os olhos fechados e de repente está dormindo e tem uma onomatopeia, né? Tem uma construção que geralmente as pessoas utilizam já para mostrar mesmo que o personagem ele está dormindo. Principalmente nas histórias em quadrinhos, nas charges, nas tirinhas. Vocês colocariam várias vezes essa letra. E aí? Se a pessoa está sorrindo, geralmente as pessoas colocam kkkk, né? Kkkkkkk, um monte de K, e aí vai representar ali o sorriso. E se a pessoa está cochilando, se a pessoa está dormindo, a gente vai colocar a letrinha Z, né? As reticências para mostrar que é uma coisa que vai se alongar por mais tempo, vai se repetindo, e aí a gente coloca aí a letra Z, representando ali que a pessoa está dormindo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, se eu fizer o seguinte aqui, vocês vejam, analisem já, que vai ficar bem direitinho aí, vocês estão vendo o nosso intérprete de Libras, vamos fazer uma brincadeira aqui. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que eu estou dormindo, a tela vai aumentar e veja que vai encaixar direitinho, ó, que eu já estou aqui, né, naquele sono. Aumenta a tela, olha, tá vendo, ó, o Z saindo aí, ó. Eu estou aqui dormindo. Ela foi esperta dessa vez. Mas é isso. Vocês viram que estava saindo Z ali e parecia que a nossa intérprete estaria dormindo, mas ela está muito acordada, acompanhando e muito ligada aqui na história. Mas é isso. Essas onomatopeias servem para fazer essas representações, são ícones gráficos que são utilizados aí nas histórias, principalmente, eu coloquei lá no começo da aula, né? A gente vai encontrar muita onomatopeia nas tirinhas, nas histórias em quadrinhos, nos textos onde a gente quer representar algo, algum sentimento. Muito parecido, a gente lembra também em alguns momentos as onomatopeias, mas aí a gente já transferindo para uma coisa mais gráfica, quando a gente quer representar algo além do som, a gente quer representar um sentimento, a gente coloca ali os emojis. Então são substituições, ícones gráficos que a gente utiliza para substituir, por exemplo, ali um sentimento, personagem, a pessoa que quer mandar uma mensagem para outra sorrindo e ela manda um emoji, já a carinha ali sorrindo. Bem parecido aí essa estratégia. Agora vamos ler um texto com onomatopeias presentes aí nele. Então diz assim, ó. Trim, trim, au, alô, é você, Rex? Au, au. Ambrósio está? Au. Vá chamá-lo, por favor. Au. Alô, Ambrósio? Miau. Ambrósio, não esqueça de tomar seu remédio. Miau. Então, um beijo, até já. Bip, 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 bip. E aí? Será que dá para entender alguma coisa desse texto cheio de onomatopeias? Quem são os personagens? O que está acontecendo aí? Primeiro eu tenho no início, né, já um trim, trim, e aí uma palavrinha já vai me dizer, depois, na seguida, entender que isso é um telefone, porque eu tenho ali o alô.
Se eu tivesse trim, trim e tivesse um outro tipo de discurso, outro tipo de texto aí, eu poderia entender que esse trim, trim seria uma campainha, poderia ser um trim, trim de um sino de uma bicicleta, mas a gente já compreende no decorrer do texto que é um telefone simplesmente porque eu tenho ali a palavra alô. E aí, claro, toda a conversa que vai ser desenrolada depois. Mas vamos analisar, né? Quais onomatopeias identificam as personagens que participam do diálogo. Ou seja, eu tenho personagens aí, né? Personagens nesse diálogo. E eu consigo entender quem são esses personagens pelas onomatopeias. Ou seja, eu tenho personagens que produzem som e eu vou produzir esse som a partir das onomatopeias. Então, eu tenho aí au, au e miau. Se eu tenho au, au e miau, eu já sei quem são esses dois personagens aí. Quem é que faz au, au? Quem é que faz miau? Fica simples, né? Então a gente entende que a pessoa fez uma ligação e quem atende o telefone? Quem atende o telefone? Um cachorro e um gato. Eles são esses sons parecidos aí com au e miau que eles reproduzem. E a gente coloca isso no texto, são onomatopeias. Trim, trim, trim. Diz respeito a qual som? Esse trim, eu já dei a resposta já, né? Já falando aqui para vocês. Quando a gente tem o trim, 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 eu posso colocar como um som de quê? Do telefone. Esse telefone, a gente entende por conta do texto que está sendo construído, que é uma conversa. Vai chamar fulano, o alô. Mas esse trim, trim, trim pode ser a representação de outros sons. De outros, uma campainha, um sino, enfim. Bip, bip, bip é a imitação de qual som? E esse bip, 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 que som ele está imitando aí? Quando ele coloca o bip, 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 bip. Tranquilo, né? Se nós estamos falando de uma ligação telefônica, seria a finalização da chamada. Quando nós terminamos a chamada telefônica, nós temos ali esse tipo de som. Beleza. Agora vai ser com vocês, porque as mãozinhas já estão subindo ali por trás da câmera, dizendo que a aula acabou. Tá vendo, professora Kedma? A aula já terminou. Muito rápido. Ah! Será que isso seria uma onomatopeia aí? Olha aí! Ah! Onomatopeia clara, né? De quem precisa ir embora por hoje. Mas a gente vai estar de volta numa próxima oportunidade. É isso aí. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, para vocês fazerem a onomatopeia desses elementos aqui. Qual seria a onomatopeia de uma bomba explodindo, a onomatopeia de um avião passando, a onomatopeia de um sino tocando? Escrevam aí. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui, mas em breve estaremos de volta com mais aulas para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.